Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do Política por Elas. A gente segue com nossas entrevistas e dessa vez para falar sobre essa onda de protestos que tem tomado conta do país desde o final das eleições, desde o resultado das urnas, né, com a derrota de Jair Bolsonaro e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do país. Então, há vários protestos, há bloqueios de várias estradas no país, registros também de motins em frente a quartéis, né? E tudo isso com uma narrativa que é alimentada por várias teorias de conspiração. A exemplo de uma invasão comunista, o Brasil vai se tornar comunista a partir de agora, comunista, satânico, enfim, são várias as teorias de conspiração. E em virtude disso, inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, também ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o ministro Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de 43 contas de empresas, de empresários que estariam financiando esses atos antidemocráticos. A gente fala sobre isso hoje com o professor Rodrigo Freire, de Ciência Política, da Universidade Federal da Paraíba. Então, fica por aqui e roda a vinheta. Professor, seja muito bem-vinda aqui ao Política por Elas. Obrigado, Rejane. Estou à sua disposição e a todos os ouvintes e espectadores do Política por Elas. A gente fica muito feliz com sua presença e de cara eu já pergunto, professor, esses atos têm sido chamados de atos antidemocráticos, porque contrariam a Constituição e vão além da liberdade de expressão. Se são antidemocráticos, são criminosos? Olha, Rejane, certamente são atos que estão desrespeitando, a ordem constitucional brasileira, atentam contra, a normalidade do Estado democrático. Isso você teve, obviamente, um processo eleitoral, que foi, inclusive, objeto de fiscalização pelos partidos, isso por organizações de sociedade civil, por observadores internacionais, e foi considerado absolutamente dentro da normalidade. Isso não foi, identificado, nenhum tipo, de violação, digamos assim, das regras eleitorais, como de feito, é o que tem acontecido, no decorrer dos últimos anos, na Justiça Eleitoral Brasileira, particularmente depois da adoção das urnas eletrônicas, que são bastante confiáveis e que são elogiadas no mundo todo. Então, à medida que você tem isso, e você tem uma série de pessoas e aí, principalmente, estando em frente de exército, manifestando-se em avenidas, fechando avenidas, contra rodovias, etc., contra esses resultados, as pessoas claramente estão pedindo a ruptura da ordem constitucional. Obviamente que esse discurso de que se defende liberdade, etc., é uma balela. O que há de fato é uma tentativa de romper a ordem constitucional. E eu diria que sim, em várias situações, em vários momentos desses manifestos, dessas manifestações, foram cometidos crimes. Inclusive aqui em João Pessoa, a gente teve um ataque violento contra uma professora que passava ali pela Epitácio Pessoa, mas por todo o país. A gente viu situações como essa. Então, eu particularmente, eu acho que isso já excedeu todos os limites, e, obviamente, tem que ser contido, porque o que todos nós queremos, o que o país quer, e a manutenção, a preservação da ordem democrática e, consequentemente, o reconhecimento do resultado das eleições, que consagrou a vitória do presidente Lula. O senhor diz, isso tem que ser interrompido, né? Obviamente, para que a gente tenha saúde democrática, para que as coisas elas de fato andem, até porque nós já temos a equipe de transição trabalhando, operando, e estranhamente um presidente ainda no exercício da função, mas que tem se mantido calado e que não tem, inclusive, executado as funções, né, despachado diariamente como deveria, ministros também têm silenciado. E aí o senhor fala em contenção desses protestos, em risco de ruptura, né, eles pedem essa ruptura e isso também já me traz para esse silêncio. Primeiro,
há de fato ainda um risco de ruptura, porque muito se falava sobre isso, né? Esse risco existe. Nós temos ministros, pessoas de alto comando, a exemplo do presidente do Tribunal de Contas da União, né, que andou é, revelando seu apoio a esses atos antidemocráticos, e também pessoas, militares do alto escalão apoiando esses protestos. E aí, esse silêncio que a gente enxerga hoje no presidente e até em boa parte dos ministros, existe algo que estaria sendo tramado ainda para, de fato, colocar-se essa ruptura, tramar-se essa ruptura com o apoio desses protestos nas ruas, professor? Olha, Rejane, se você pensar a característica do governo Bolsonaro, e particularmente do presidente Bolsonaro, né, como um governante, eu acho que tem duas marcas fundamentais. Uma é que ele nunca foi muito afeito ao trabalho, né? A gente viu, e aí no último ano, que ele entrou em modo de campanha permanente, né, a gente via muito mais jet ski, motociata, né, lives, do que, obviamente, ver pensar o presidente despachando, né, ou discutindo grandes projetos e políticas públicas, etc. Isso, inclusive, ficou muito evidente, né, acho que nos debates presidenciais. Né? Qual foi a política pública do governo Bolsonaro? Né? Se pensar nos presidentes democráticos, né, que se seguiram em 88, todos eles têm uma marca, né, deixaram uma marca definitiva com alguma política pública, né, que obviamente foi inovadora, né, deixou o seu legado para a democracia brasileira, né, se sucedendo um a outro. Qual é o governo Bolsonaro? Ele, no máximo, fala essa história do PIX, que se comprovou que era algo que já vinha sendo estudado, né, construído, né, dentro do Banco Central já há algum tempo. Né? Então, obviamente, sai aí no governo dele, mas não tem essa marca. Né? Então, não é nem um governo, não é preocupado em construir políticas públicas, é muito menos um presidente, não é acostumado a trabalhar, né, é vocacionado a trabalhar. Se aquele discurso dele, né, muito revelador, não sei se foi início do mandato dele ou ali após logo a sua eleição, que ele disse que mais que construir era preciso destruir muita coisa, né? E aí destruir, sobretudo, esse legado, né, da nova república, digamos assim, né, do pós-88, que ele considerava obra de comunistas, né, de esquerdistas, etc. Então, isso é que ele fez, não é, no governo. Outra marca muito clara do presidente, né, foi sua vocação golpista o tempo todo. Né? Todos os atos do Bolsonaro foram claramente, né, no sentido de quê? Mostrando insatisfação com a ordem democrática, não é isso? E tentando, de alguma maneira, né, atentar contra essa ordem, ou desmoralizar essa ordem com suas falas, com seus atos, etc. Isso, inclusive, de antes, né? Da época já de parlamentar, né? Várias vezes ele tem várias declarações, né? Aí mostrando seu desapreço à democracia, né? Defendendo tortura, né? Fez várias manifestações, né? Nesse sentido. Com o presidente a mesma coisa. Então, não é surpreendente, portanto, que ele esteja agora, nesse momento, recolhido, né, lá no Palácio da Alvorada, né, que é a residência oficial do presidente da República, que não esteja trabalhando, né, nem dando declarações. Agora, eu particularmente acho que sim, né, ele deve estar tentando, né, alguma trama golpista. Né. Tem alguns sinais, obviamente, né, quer dizer, esses movimentos que estão acontecendo são claramente, né, financiados por empresários bolsonaristas. É isso, quer dizer, ou seja, você tem empresários bolsonaristas financiando manifestações para tentar controle democrático. Né? Isso é, obviamente, muito grave e precisa ser dito. Né? Você teve alguns sinais, né, bastante ambíguos aí, mas ao mesmo tempo ambíguos, mas explícitos. Você falou aí do NARDES, né, do Tribunal de Contas. Né? Aquilo ali, obviamente, é um crime. Né? A fala dele. Né? Ele, obviamente, entrou em licença de saúde logo depois, né? Talvez esperando que baixe a poeira, mas ele precisa explicar claramente, né, o que ele estava querendo dizer com aquilo. Né? De fato, ele tem informações de que a caserna, né, está se movimentando, né? Está fazendo o quê? Então, ele está junto com essa caserna, melhor dizendo, né, tentando de alguma maneira articular contra a democracia, ou se não, ele está o quê? Está prevaricando, está vendo o crime, está ficando na sua, né? Então ele precisa ser chamado à ordem. Mas você teve, né, a declaração aí sim ambígua, né, do Braga Neto, né, ali na frente, cercadinho, né,
do Alvorada, né, dizendo, espera e tal, algumas coisas vão acontecer, não é, por aí vai. Você tem essa nota, né, que saiu dos comandantes das três forças, também cheia de ambiguidades, é sujeita a múltiplas interpretações que não reconhece claramente, né, o resultado das eleições, como Bolsonaro, diga-se de passagem, no pronunciamento que ele fez, o único pronunciamento que ele fez, também não reconheceu, não é isso? E aí, veja, hoje, né, você tem essa novidade aí do PL, né, entrando, e aí a notícia que se tinha de bastidores, né, jornalistas apurando, né, na Folha, etc., que Bolsonaro estava incansavelmente, né, procurando o Valdemar Costa Neto, né, todos os Uhum. dias, tal, né, querendo que ele se movimentasse de alguma maneira, e essa movimentação saiu hoje, né, foi formalizada hoje, né, que ele entrou aí, ou vai entrar ainda, né, ou anunciou que vai entrar. Mas, Entrou com um pedido, inclusive, Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, né, já respondeu, que pediu a anulação de votos em algumas urnas, que, isso, segundo eles, são urnas antigas, e aí o Alexandre de Moraes já responde dizendo que são as mesmas urnas que foram usadas no segundo turno. Então, que eles façam a retificação. exatamente, no primeiro turno, inclusive, Exato. né, Então, então que ele eles só façam a quer... retificação, sob pena de Ótimo. nulidade, né, de indeferimento dessa ação, porque precisa incluir o segundo turno. E aí o PL cria uma arapuca para o PL, porque o PL fez a Exatamente. maior bancada, né, da Câmara Federal, e o PL elegeu também representantes no Executivo. Então, entra numa arapuca, numa sinuca de bico. Essa questão, obviamente, era clara, né? Estava óbvio isso aí. Quer dizer, não valia os outros para o segundo turno, mas valia para o primeiro, né? Porque, obviamente, que se fosse mexer no primeiro, você ia ter que mexer com votações de deputados, de governadores, de senadores, consequentemente, poderia ter impacto aí sobre o PL. Né? Aqui na Paraíba, pelo que me consta, algumas dessas urnas de 2020 talvez tenham sido usadas. Né? Aqui tem deputado eleito pelo PL, né? Mais de um deputado. Então, quer dizer, e não só pelo PL, né? Então, claramente era essa manifestação do Valdemar Costa Neto, né, ao TSE. Eu acredito, Rejane, que ele sabia que a chance de sucesso ia ser muito pouca, né, porque claro que essa contradição já estava óbvia, mas assim, mais um sinal, né, a essa militância bolsonarista ansiosa, né, por passos golpistas. Então, sim, é esse o clima que a gente está vivendo hoje no país e que precisa claramente, né, ser contido. Uma coisa que Mas eu o queria senhor acha... lembrar também, Pois não. eu falei ainda há pouco da nota, né, dos três ministros, dos três, quer dizer, são comandantes, né, tem estados e Isso. ministros, das três forças armadas, né, que de alguma maneira, né, se acostam na narrativa do Bolsonaro. Mas é de se lembrar também que no ano passado, o ano passado, 2021, você teve um movimento inverso, né? Aquele momento que Bolsonaro pressionava claramente, né, as Forças Armadas para entrar na sua aventura golpista, que ele falava até o tempo todo de meu exército, etc. O que houve foram os três comandantes pedindo demissão, né, das três forças. Né? A maior crise, eu diria, né, entre relações civis militares no Brasil desde talvez ali o governo Geisel, quando você tem a demissão do ministro Silvio Frota, etc. Então, veja, um ambiente, sim, de tensão, de contradição, etc. Mas Mas existe, esses três professor, ministros, agora, claramente, estão alinhados com esse discurso. mas existe, professor, também claramente me parece que a gente não tem forças armadas fechadas com, né, essa narrativa golpista. E a gente tem também alguns generais, alguns de alta patente também se pronunciando em defesa da própria democracia. Então, me parece que a gente tem também essa tensão, essa divisão, a polarização que a gente viu na política também dentro das Forças Armadas, enfim. É como se a gente tivesse um grupo que não é majoritário, apoiando Jair Bolsonaro, mas um outro apoiando ou se colocando a favor de um Estado democrático de direito, né? Então, o senhor percebe isso? Essa é também sua leitura? Eu não tenho condições de dizer quem é majoritário nesse momento, até porque as coisas acontecem, né, ali dentro dos quartéis, etc. A gente não consegue ter fontes muito confiáveis com relação a isso. Agora, o que é objetivo, que está
evidente é que esses três ministros militares agora, né, os três comandantes das Forças Armadas, né, lançaram a nota cheia de ambiguidades, né, depois das eleições, ao contrário do que aconteceu ano passado, né, quando você teve os três ministros renunciando ao mesmo tempo. Né? Obviamente, ali foi um claro sinal de que não queriam esse alinhamento automático, não é, com Bolsonaro. E assim, as Forças Armadas são fundadas, né, o princípio é a hierarquia, né, o cumprimento da hierarquia. Então, quando você tem os comandantes, né, assumindo essa posição, acho que de fato é grave. Não sei como vai ser em seguida, sabe? Porque, obviamente, com a sucessão do governo, né, você vai ter aí também alteração do comando. Então, certamente, eu acho que, né, vai ter espaço para diálogo, né, e aí, sobretudo, esperamos, inclusive, não é, que os militares assumam esse compromisso, não é, democrático, e que os próximos comandantes, não é, das Forças Armadas, não é, assumam a posição que tem que assumir. Né, que é isso que está errado, Rejane, já há pelo menos uns 8 anos que a gente vê isso. O militar não é para interferir na política. Os militares são instituições de Estado. Né? Quando você vê militares se pronunciando sobre a política cotidiana, a política corriqueira, né? Que são assuntos de civis, é porque algo está errado. Né? É porque, obviamente, a democracia não está funcionando como deveria. Né? Então, é isso que aconteceu. E aí, sobretudo, eu diria, pelo menos a partir de 2014, aí o Mourão é um dos exemplos, né, ainda na ativa, né, lá no Rio Grande do Sul, fez um duro pronunciamento contra Dilma, né, depois você tem pronunciamentos, né, contra a Comissão da Verdade, etc. Né, tem o famoso Twitter, né, do Vilas Boas, né, quando estava para ser julgado, né, o recurso de Lula, né, o caso de Lula, né, o triplex lá no STF, né, claramente uma atitude intimidatória, né, contra o STF, tudo isso é uma normalidade da democracia, não é esse o papel dos militares. Obviamente que o seguinte, é anormal na democracia, mas não é pouco usual na nossa história republicana, pelo contrário. Né? Durante a história republicana brasileira, o que a gente viu foi os militares assumindo um papel sempre ativo na política. Né? Não era o que se espera na democracia. Certo? E aí, obviamente, durante algum tempo, eu diria, sobretudo o governo Fernando Henrique, Lula, né, talvez no primeiro governo Dilma, os militares estavam, de alguma maneira, não é mais distanciados, não é, desse debate político mais usual, né, mas voltam, sobretudo, né, depois do final do primeiro governo Dilma, né, no segundo governo, claramente, e aí no governo Temer. Então, a gente tem uma escalada de politização das Forças Armadas que não é salutar, eu diria, nem para a democracia, nem inclusive para as Forças Armadas. Né? Porque, obviamente, acaba sendo, nessa politização, e a história mostra isso, uma ameaça à própria disciplina, né? Que é fundamental dentro das Forças Armadas. Então, de fato, né, é uma situação que não deveria acontecer na nossa democracia, e que não é esse o papel, não é, que se espera que os militares cumpram a democracia. O que esperamos todos é que eles voltem, né, a assumir a postura, como se dizia, né, profissional, né, ou seja, cuidando dos seus assuntos, cuidando da defesa do Estado perante ameaças estrangeiras, né, fundamentalmente, das nossas fronteiras, né, e das questões relacionadas ao fazer, né, as demais questões relacionadas ao fazer militar. Professor, mas o senhor falou em clima, e o senhor fala agora dessa diferença de comportamento no passado e agora com essa nota das Forças Armadas dúbia, né? O senhor acha, então, eu vou voltar à pergunta que eu fiz inicialmente, o senhor acha, então, que ainda existe um risco de ruptura democrática? Ah, tá. Eu esqueci de falar isso. Eu acho que os caras estão tramando um golpe claramente, esse entorno bolsonarista, e esses sinais são evidentes, esse silêncio de Bolsonaro, né, essas todas declarações ambíguas, né, o Nardes, que não foi ambíguo, né, saiu agora de licença, o Braga Neto, essas declarações essa declaração, na verdade, né, dos três comandantes militares, né, os empresários, né, bolsonaristas financiando as manifestações, obviamente eu acho que está se tentando articular. Se isso vai resultar, né, num golpe de Estado, eu acho muito complicado, sabe? Eu acho, de acreditar. Né? Eu, particularmente, eu espero que não esteja aqui me preparando para morder a língua daqui a um tempo. Né? Mas eu acho, e aí sim, né, que não há clima para uma aventura, não é, militar desse tipo agora no Brasil. E aí, veja, sobretudo porque eu acho que falta legitimidade a esse golpe, sabe, esse movimento golpista. Falta base social a esse movimento golpista. Né? Então, sim, tem essas figuras lá,
né, fazendo palhaçada, né, causando desordem, e aí desordem, o termo correto é esse, né, porque estão contribuindo para quebrar a ordem, a normalidade democrática, né? Sim, tudo bem, mas isso não encontra uma ampla base social, eu diria até mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, não é? E em favor de um golpe, de uma ruptura, não é? Que leva a uma situação como essa. Quando você olha, por exemplo, os grandes empresários no Brasil, na mesma situação, sabe? Pegar, sobretudo, e aí, já que a gente está aqui no espaço jornalístico, né? Os três grandes conglomerados jornalísticos do país, né? Globo, Folha e Estadão, claramente estão se posicionando, não é, contra Bolsonaro e contra qualquer tipo de ruptura democrática. Já estão pressionando Lula para fazer valer a sua agenda neoliberal, não é isso? Mas isso faz parte do jogo democrático também, é de se convir, certo? Mas estão contra esse sentido. E assim, sob ponto de vista internacional, aí sim, não é? Quer dizer, Lula rapidamente foi reconhecido, não é, a vitória dele, não é, por todas as principais autoridades, chefes de Estado internacionais. Quer dizer, no dia seguinte à eleição estava aqui, não é, o presidente argentino, não é, almoçando com o Lula em São Paulo, pegou um aviãozinho, saiu de Buenos Aires, foi almoçar em São Paulo, Estados Unidos, todo mundo rapidamente prestando parabéns a Lula, reconhecendo sua vitória, e agora, né, que a gente assistiu na COP, né? Lula, de fato, não apenas ele fez um discurso, não é, de estadista, como também, eu diria, de um grande ator internacional, né, se posicionando com muita clareza, né, sobre esses problemas que estão aí na ordem do dia, né, que estava na ordem do dia da COP, e, sobretudo, essa agenda climática, ambiental, socioambiental, eu diria, né, global, cobrando, né, dos países envolvidos, né, as suas responsabilidades, né, etc. Né, e foi recebido como popstar, né? Não apenas pela imprensa, pelos ativistas do mundo todo, como também eu ia dizer até pelos seus pares, né? Mas não são nem É, seus pares ainda que ele não assumiu a presidência, né? pois Mas é. pelos demais chefes de Estado. Então, você acredita que esse cenário internacional, essas personalidades internacionais, iam tratar o Brasil com normalidade, sabe? Se Bolsonaro aí, de repente, junto com meia dúzia, né, de viúvas da ditadura, né, desse passado que não passa, mas que faz tão mal para a democracia brasileira, né, decidisse fazer um golpe, eu acho que então isso. Não vejo, sabe, um ambiente, legitimidade social, nem nacional nem internacional, para um golpe dessa magnitude. Já já eu Espero não quero. estar sendo otimista demais. Espero não Tomara. estar sendo otimista demais. Professor, já já eu quero falar no Lula, mas ainda sobre essa questão dos protestos, porque o senhor falou em democracia, né? E aí a gente tem visto avanços autoritários, não só no Brasil, mas o país, o Brasil, vive uma mostra muito clara disso, desde o impeachment de Dilma Rousseff, por meio de um golpe que foi midiático, que foi jurídico, que foi parlamentar também, E que foi militar também, e né? que foi militar também, né? Estava lá Então, o Etchegói e o Vilas Boas, claramente no meio da conspiração, dialogando com o Temer. Isso hoje, exatamente. até o Temer diz, o Etchegói e o Vilas Boas também diz. Pois é, e uma presidente democraticamente eleita e derrubada sem que houvesse de fato um crime. Então a gente tem ali uma ruptura né, democrática já ali e criando as condições necessárias para o avanço do bolsonarismo, né, com a eleição mais tarde do próprio Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, né, falando de democracia, temos uma regressão democrática nesse sentido? Né, com esvaziamento de políticas públicas, com ataques à própria imprensa, porque uma imprensa livre, ou imprensa independente, ou imprensa crítica, ela é fundamental e ela é essencial dentro de um Estado, né, democrático de direito, em uma democracia. E a pergunta é: não existem freios, não existem travas dentro da própria democracia para que ela se proteja desse tipo de coisa, né, desse tipo de revés que culmina com o avanço de uma política autoritária e hoje, inclusive, com protestos no país inteiro. Esses freios de contrapeso são da própria natureza do Estado democrático, né, como você bem sabe. Né? E aí um detalhe também impressionante. Esses freios de contrapesos contra medidas autoritárias, eventualmente tomadas por algum poder, são civis, né, nem não militares, que essa também é uma questão importante ser debatida. Né? Os militares no Brasil, né, sempre se viram, né, na República Brasileira, sobretudo, né, sempre se viram e, pelo visto, continuam, ou pelo menos parte deles, né, continua se vendo como se fosse uma espécie de poder moderador, né, que tivesse ali
à disposição para moderar conflito entre os poderes, etc., né, e dar uma resposta que garantisse, né, a retomada da ordem, da normalidade institucional, etc. Não é esse o papel dos militares. Né? Então, conflitos, eventualmente, entre poderes, né, têm que ser resolvidos pelos civis, né? Então, pelos poderes constituídos, pelos poderes civis constituídos. Né? Isso, então, veja, há de se é verificar que sim, né, que durante esse período último, né, do governo Bolsonaro, você teve, né, uma escalada autoritária, né, partindo do executivo. Né, isso, o executivo atuou fortemente, né, no sentido de enfraquecer as instituições democráticas, né, buscando fortalecer, né, de maneira artificial, né, e autoritária, consequentemente, o seu próprio poder. O executivo buscou esvaziar, sobretudo, conselhos, por exemplo, de políticas públicas, né, de políticas sociais em geral, né, sobretudo nessas questões, por exemplo, de gênero, LGBT, né, e aí ver o que foi feito, por exemplo, com o Ministério das Mulheres, né, com Fundação Palmares, né, situações desse jeito. Agora, conseguiu, e aí a gente só não está numa situação pior, na época, obviamente, conseguiu ser contido, eu diria, tanto pelo legislativo como pelo judiciário, certo? Em determinados momentos, né, mais pelo judiciário do que pelo legislativo, né, e aí, sobretudo, depois, né, que Bolsonaro faz esse acordo, né, no ano passado, com o Centrão, né, que eles caem nos braços do Centrão, e aí você tem, né, Arthur Lira, né, comandando aquela história aí do orçamento secreto, né, que obviamente, né, cria uma situação absolutamente também, né, anormal, né, corrupta, né, no país, mas sobretudo o judiciário também a gente viu, né, em diversos momentos, né, conseguindo conter esses ânimos, né, ânimos autoritários do presidente da República, que é assim que deve ser uma democracia, disso passagem. Né? Então, eu diria que a situação só não está pior no país, do ponto de vista, né, da qualidade da democracia, porque você teve aí, né, algumas instituições civis, né, tentando dar alguma resposta. Obviamente, a mobilização da sociedade civil também precisa ser ressaltada, é muito importante. Mas, Né? professor, eu Agora, falo de agora, eu não tenho inclusive. dúvida, Rejane, que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, né, uma eventualidade de um segundo mandato dele, a situação seria ainda mais grave. Mas eu falo, inclusive, de agora, a gente passando esse tempo, passando esses quase 4 anos de governo Bolsonaro, e hoje, depois de um evento que é o maior símbolo de uma democracia, né, que a gente tem, que são as eleições universais, livres, enfim. E aí, depois disso, a gente tem a contestação do resultado e os protestos que vão, né? Então, a gente teve também, claramente, a gente viu no dia das eleições a interferência do alto escalão da Polícia Rodoviária Federal e que anteriormente já havia se manifestado pró-Bolsonaro. Então, você tem um aparelhamento de uma instituição que não é de governo, mas que vem sendo usado de forma doméstica pelo próprio governo. E aí a gente tem hoje vários protestos no país. Nas estradas, se tira de um canto, eles voltam em outro, e a gente não tem visto, por exemplo, a mesma energia para conter esses protestos que É, a gente via no passado, quando existiam protestos, por exemplo, de esquerda. Então, nesse sentido também, mesmo depois do que a imprensa chama de festa da democracia com eleições, do resultado das urnas, por que que a democracia não consegue se vacinar, digamos assim, contra isso? E por que até qual o papel que a gente tem das instituições hoje na contenção desses atos que são golpistas? vamos por partes. Obviamente que há claras situações de, diria, prevaricação, né? De conivência ou até de colaboração de determinadas autoridades, né, com esses manifestos golpistas, certo? Então, ou no mínimo, né, para amaciar um pouco a palavra, um fechar de olhos, como você diz, que é desproporcional quando a gente compara, por exemplo, né, com manifestações como o MST, né, e outros movimentos sociais parecidos, né, mais vinculados, digamos assim, às lutas populares, né, às esquerdas, etc. Agora, por outro lado também, né, a gente tem que ver que a gente está vendo um momento muito delicado, né, Rejane? Claramente você tem aí uma estratégia, né, de tentativa de perturbação da ordem, né, que
pode ser usada, né, ou vai, se e de fato se acontecer, né, tentar ser usada pelos bolsonaristas para justificar atos de força, né, e reforçar seu discurso de deslegitimação, né, das instituições. Então você vê o que falam o tempo todo, agora estão atacando, né, da maneira como atacam o STF, né, as ações, sobretudo, do Alexandre de Moraes, né, no Tribunal Superior Eleitoral, etc. Né? Imagine, por exemplo, e aí eu acho que vale o jurídico, mas vale o cálculo político também, né? Se no dia da eleição o Alexandre de Moraes tivesse mandado prender como se fosse cumprir ao pé da lei, era para ter feito aquele superintendente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Ou se tivesse adiado em 1 hora a mais as eleições. Sabe? Os caras estão reclamando aí, né, de urna eletrônica de 2020 para trás. Imagine uma situação como essa. Então, acho que esse cálculo político também está sendo, né, levado em consideração, sabe? Tenho essa impressão, né, no fazer, sobretudo, do judiciário, aí, particularmente, né, aí do STF, né, do TSE, que estão aí na berlinda. Né? Então, é fundamental isso. A gente precisa, né, garantir que as instituições funcionem bem, mas não podemos também dar ouro para bandido. Né? Não pode se tomar o discurso, né, de não, nem de longe, não é, dar qualquer argumento para essas pessoas que estão, né, buscando subverter a ordem democrática, né, Então, o senhor acha reforçar que esse tem que ter discurso. uma resposta mais enérgica, uma resposta que ainda não veio, para que sirva de exemplo? Por exemplo, olha, estamos num ambiente de democracia, mas exatamente em nome do respeito à democracia, a gente não pode permitir. É aquele paradoxo da tolerância, a gente não pode tolerar o intolerável, é isso? Sim, exatamente. Agora, uma coisa somos eu e você aqui, não é, refletindo sobre isso. Outra coisa, obviamente, não é um gestor, não é, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, que o ato dele, né, pode ter consequências políticas aí, certo? Impactos políticos, e aí, isso que eu estou dizendo, pode ser usado, né, pelos bolsonaristas para reforçar, no final das contas, o seu discurso golpista. Né? Então, acho que nesse momento a gente está aí no fio da navalha, né? E a impressão que eu tenho, né, é que há muito de cálculo político, portanto, né, na posição de vários atores, que inclusive estão do lado da democracia, sabe? Que essa é a impressão que eu tenho. Agora sim, claramente, né, são é, superintendente da Polícia Rodoviária Federal não devia ter sido preso no dia da eleição? Sim. Né? No dia da eleição, o cara montou ali um monte de operação descumprindo a ordem, né, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso sem nenhum fundamento, coisa que não existia. Agora, imagine o impacto disso. Imagine, né, você, juíza não, né, lá do presidente do Tribunal Superior Eleitoral com a caneta na mão, mandando prender uma figura dessa no dia das eleições. É o impacto que isso ia ter na militância bolsonarista, sabe? E, sobretudo, né, acabaria reforçando muito mais. Então, acho que esse cálculo político está sendo medido, sabe? Está sendo jogado aí nessa decisão. Professor, agora sim eu quero voltar a falar no Lula, né? Essa é uma pergunta que eu tenho é, ouvido muita gente fazendo e tal. Lula vai conseguir governar? Dentro desse estado de coisas que a gente tem visto, dentro dessa instabilidade constante, Lula vai conseguir governar? Olha, certamente não será um governo fácil, né? É um governo de coalizão, né? De coalizão muito ampla, né? A gente está vendo. Né? A gente está percebendo justamente que isso tem se refletido na própria comissão de transição, nas próprias comissões, né? Os grupos de trabalho que estão sendo feitos aí para a comissão, para a transição, né? Que expressam justamente a pluralidade política, partidária, ideológica, né? Que conformou a aliança do governo Lula e que certamente conformará, não é, o seu próximo governo. Mas a relação com o Congresso, obviamente, não será fácil, provavelmente, inclusive, é mais difícil até, né, do que nos dois governos anteriores. Né, isso o Congresso atual, né, em relação, e aí, sobretudo o Congresso pós-Eduardo Cunha, né, em comparação, né, com o governo anterior, os governos anteriores de Lula, está muito mais empoderado, né, digamos assim. Né, você tem aí orçamento impositivo, né, desculpe, as emendas impositivas, né, agora você tem, depois
emenda de relator, né, que é agora o orçamento secreto, a própria emenda de bancada. Né, então, esses mecanismos, digamos assim, né, de pressão, né, que de alguma maneira, de coordenação política, inclusive, né, que é, condicionavam a relação executivo-legislativo hoje, né, estão modificados, né, porque aí esses instrumentos estão mais presentes, né, na mão do Congresso, né, do Legislativo, inclusive com muita penalização para a própria capacidade, né, do executivo de executar políticas públicas, né, que é a sua própria natureza. Então, você vê, por exemplo, agora no UFPB, e como em outras universidades, né, quer dizer, a moda é você ir atrás de emenda parlamentar, né, porque senão você não consegue orçamento. Né, e isso somado, obviamente, com o desmonte, né, de políticas públicas e de educação em particular e de educação superior mais ainda, né, feito pelo governo Bolsonaro, deixa a situação quase insustentável. Né? Então, obviamente que todos esses fatores vão estar presentes aí, né, nesse governo Lula, sobretudo nesse primeiro momento, né, nesse primeiro ano. Agora, claramente, né, é você pensar como é que o Lula está se propondo. Né? Ele está se propondo primeiro como um governo de transição, né, um governo de reconstrução democrática no Brasil. É isso por isso que, obviamente, trouxe o Alckmin, né, para ser vice-presidente, eu acho que de maneira muito acertada, né, e fez o tempo todo esse discurso de que não era o candidato apenas do PT, mas o candidato de uma frente democrática, né, imbuído, né, justamente desse projeto de reconstrução da democracia e de derrota do fascismo no Brasil, né, que eu acho que esse é o termo correto para classificar o governo Bolsonaro, né, de fascista, e com esse discurso ele conseguiu atrair adversários históricos, né, sobretudo do PSDB, gente do mercado, né, etc. Então, terá essa característica de transição. Agora, por outro lado, também, Rejane, terá marcas civilizatórias, né, muito importantes, né, que, sobretudo nesse momento que a gente estava vivendo, né, esses últimos anos, e aí claramente acentuados nos governos Bolsonaro, né, pelo menos desde 2016 a gente assistia isso, não é, de medidas de enfraquecimento da democracia brasileira, né, sobretudo que diz respeito também aos direitos de cidadania, né, à diversidade, etc. Então, o governo Lula vai ter marcos, eu diria, civilizatórios, democráticos, de respeito aos direitos humanos, né, muito importantes. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, do anúncio da criação do Ministério de Povos Originários, na retomada de políticas, né, com ministérios para mulheres, na igualdade racial, né, levando de novo a sério a política de direitos humanos, e, sobretudo, a questão socioambiental, né, como ficou muito claro, né, nesse discurso que Lula fez agora na COP. Né? Então, mostra, né, uma disposição que, diga-se passagem, inclusive, né, não era tão presente tanto, né, nos governos anteriores, e agora está muito mais evidente. Né? Quer dizer, esse discurso, obviamente, foi histórico e aí cercado, eu diria, né, de pessoas, né, muito vocacionadas, né, com a defesa, né, dessas pautas ambientais mais avançadas, etc. E mais, né, essas prioridades que eles colocam, ele diz, para a educação, né, e aí, inclusive, educação superior, né, não apenas educação básica, nessa questão de combate, né, de vez, né, erradicar de vez a fome no país, né, que voltou de maneira bárbara. Né. Então, sim, será um governo de enfrentamentos, né, mas também um governo, né, que tem tudo, né, para ter sucesso, né, no sentido e marcar a história no sentido de que se propõe a reconstruir, né, a democracia brasileira sob bases sociais, né, muito evidentes. Nós temos majoritariamente uma equipe de transição branca, majoritariamente, masculina, com um peso muito grande de São Paulo, né, dentro dessa equipe, e um peso também muito grande do PT, e muita gente, inclusive, aliados, reclamando disso. Como é que o senhor avalia isso? Apesar de termos mulheres, apesar de termos negros e negras, de termos indígenas, e que isso é extremamente importante para que a gente reflita de fato a diversidade do nosso O povo. que é o PT, no final das contas? É um partido formado por diversas tendências, mas um partido muito militante, eu diria, no sentido de ter uma vida cotidiana. Então, o PT é dividido em setoriais, né, setoriais temáticos, né, sobre todo tipo de setorial que você imaginar, de mulheres, igualdade racial, de cultura, né, LGBT, meio ambiente e desenvolvimento, né, sindical. Né. Tem uma fundação, né, que é a Fundação Perseu Abramo, né, fundação de formação política, de pesquisa, etc., muito ativa. Tem uma escola de formação política também muito ativa. Então, obviamente, que é um partido, sim, o que mais
tem, não é, o que não falta são especialistas em políticas públicas, pessoas que vêm da militância, dos movimentos sociais, então, obviamente, estão ali, não é, ocupando esses espaços. Sobre a questão da diversidade, sim, quanto mais diversidade, melhor. Né? Você imaginar, por exemplo, agora o governo do Chile, né, o Boric, né, ele fez um compromisso, né, que a Michelle já tinha feito antes, a Michelle Bachelet, né, de fazer um governo paritário, né, mulheres e homens, etc., que conseguiu. É, de fato, isso não está expresso aí no gabinete de transição, na comissão de transição, mais uma vez lembrando, né, que isso não é necessariamente a cara do governo, mas eu também queria lembrar a imagem do que foi o primeiro gabinete de Temer, né, que inclusive eu acho que de alguma maneira foi uma fotografia, né, muito evidente até do caráter misógino, né, do golpe de 2016, né, contra a Dilma. Né? Aí sim, era um gabinete só de homens, né, só de homens brancos. Né? Então a cara, digamos assim, né, do elitismo era aquilo ali, sabe? Eu não vejo como, né, isso possa de alguma maneira ser, né, colado, essa imagem, né, do elitismo, né, sexista, né, brasileiro ser colado nesse gabinete, né, de transição e do governo Lula, mesmo, né, que a questão da diversidade, né, não esteja sendo, né, igualmente paritária, apesar de sim haver muita diversidade, né, quando você olha na transição, você tem, né, indígenas, né, você tem mulheres, tem representantes de movimentos sociais os mais diversos, etc. Então acho que até onde eu estou vendo, né, de alguma maneira, ele é uma comissão de transição que representa a pluralidade que foi a campanha, e do que, em tese, não é, promete ser o governo. Eu também não posso deixar de trazer um pouquinho para cá, porque eu quero saber sua leitura. Nós temos aí recentemente uma fala do ex-deputado, do deputado ainda, Julian Lemos, que não foi reeleito, ele que foi para a União Brasil, vice-presidente da União Brasil na Paraíba, acabou não sendo reeleito. Julian teve um papel também muito importante, muito central na eleição de Jair Bolsonaro, né? Foi. Atuou como coordenador da campanha no Nordeste, recebeu Bolsonaro Fez a muitas ponte com o vezes, Bivar, né? fez a Foi um dos ponte primeiros a com o fazer a ponte Bivar. com o Luciano Bivar. Exatamente, foi uma figura central que depois foi descartada, né, por Bolsonaro e veio na Paraíba se achegando ali também um pouco ao governo, tentando se achar, tentando se encontrar. No finalzinho da campanha, rompe com o João, vai apoiar o Pedro Cunha Pedro, Lima por conta, né, da questão partidária, inclusive. E aí agora sem mandato a partir de 2023, Julia Lemos se coloca aí como uma força também para o governo Lula. Ele diz que aceitaria, que iria de bom tom e de bom grado para o governo Lula. É, muita gente enxerga isso como um paradoxo absurdo, mas é fato que desde o rompimento com Bolsonaro ele vem mudando o tom, ele vem mudando de comportamento, inclusive tanto que também não foi reeleito. Como é que o senhor enxerga isso? E na sua visão, haveria espaço para um Julian Lemos dentro, né, do governo Lula? é uma questão interessante, né, para a gente pensar, mas eu não tenho uma resposta, obviamente, clara, não é precisa, até porque é, isso vai acontecer, né, como resultado do próprio processo político, certo? União Brasil, obviamente, é um partido importante, né, sob o ponto de vista legislativo, né, apesar de não ser mais, né, e aí, em relação ao PL, por exemplo, né, ficou, né, bastante, né, atrás no que diz respeito às suas bancadas parlamentares, mas certamente, né, vai ter um papel aí relevante, né, nesse jogo, né, legislativo, nessas relações aí com o executivo. De alguma maneira já inclusive emitiu sinais, né, para o presidente Lula, né, de que poderia, sobretudo o Bivar, né, poderia conversar, né, não estaria disposto a fazer uma posição mais sistemática, etc. Por outro lado, também você tem dentro da União Brasil setores bolsonaristas muito radicais, né, muito evidentes, etc. Né? Eu diria que até aqui, A exemplo né, do próprio Efraim Filho, né, Efraim que Filho era sempre quem eu teve ia uma dizer. postura bem ligada a Bolsonaro. Exatamente, né? Era o que eu ia dizer. E outros tantos, se olhar sobretudo no centro-sul do país, né? Você tem figuras aí, né, do agronegócio, né? Até militares, ou ex-militares, etc., né? Que estão aí no União Brasil.
Então, acho que o que vai definir isso, obviamente, é o próprio jogo, digamos assim, né, dessas relações executivo e legislativo, né? E uma coisa é clara, né? Certamente esse partido não vai unido, né? Que também é uma tradição, não é, no Brasil, né? Sobretudo nesses partidos do centrão, né? Então, nunca tem, né, ou dificilmente você consegue, né, uma posição partidária parlamentar 100%, não é, fechada, né, de fidelidade de 100%. Então, eu tendo a ver que é mais ou menos isso que vai acontecer com a relação entre a União Brasil e o governo Lula. Né? Alguns setores podem vir a se aproximar e talvez até o Julian Lemos. Agora, eu acho que não vai ser no início, vai ser processual. Certo? Assim como outros partidos também vai acontecer uma situação parecida. O MDB, por exemplo. Né? O MDB você teve aqui, né? E aí no Nordeste quase todo, né? O Pará, por exemplo, né? Apoiando o Lula. Né? Mas você também tem, sobretudo, de novo, né? Centro-Oeste, no sul do país, setores bolsonaristas, né, muito evidentes, né, muito raivosos, eu diria até, né, no MDB e em outros partidos aí. Na PSDB, mesma coisa, né, o governador, ainda, né, governador, né, de São Paulo, e aí declarou apoio, né, a Bolsonaro, né, e ao Tarcísio, né, no segundo turno. Então, só nesses partidos de centro-direita vai ser isso aí que vai acontecer e o que vai, né, determinar o que vai acontecer vai acontecer, não, o que vai determinar como de fato as peças vão se posicionar, né, esses parlamentares, essas lideranças partidárias desses partidos, né, vai ser o próprio processo. Então, eu diria que daqui, quer dizer, mais uns meses, né, no início do governo Lula, a gente vai ver, né, alguns se aproximando mais e outros menos. A gente tem visto, portanto, esse diálogo que é necessário à política, né? Esse jogo também de equilíbrio, de forças, que cabe dentro da democracia e que cabe dentro de um governo eleito exatamente com base no apoio dessa, Democrático. né, dessa base democrática, com essa proposta de frente ampla, não só uma frente de esquerda, mas uma frente ampla, em defesa da democracia. Mas a gente tem visto uma política de ódio muito forte, que tem conseguido ah, um apoio e uma certa base popular também, voltando para o início da nossa conversa, haja vista os protestos e o apoio ainda a Bolsonaro e ao bolsonarismo. A gente tem antes moristas que eram bolsonaristas ou se tornaram bolsonaristas por causa de Moro. Enfim, a gente tinha grupos diversos, né? E a gente vê a figura do Moro, a esposa do Moro, o Deltan Dallagnol, No e União Brasil, inclusive, né? exatamente. E a gente Moro é vê, do União professor, Brasil, né? ministros, ex-ministros de Jair Bolsonaro, incluindo Pazuello, né, que fez uma gestão desastrosa da pandemia. É, a gente tem o Ricardo Salles também, né, o ministro da Boiada, que consegue se eleger. Então, a gente percebe que, muito embora Bolsonaro tenha sido derrotado, o bolsonarismo fica, fazendo, inclusive, um paredão substancial no Congresso Nacional. A gente tem um bolsonarismo muito forte dentro do Congresso. O senhor acredita que esse bolsonarismo permanecerá com a coesão de agora, daqui para frente, sem Jair Bolsonaro na presidência? O que que significa o bolsonarismo a partir de agora? O bolsonarismo acaba, essa política de ódio típica do bolsonarismo. O senhor falou em política fascista, né? E a gente tem essa política de ódio, de divisão, muito forte como característica dessa política fascista. O senhor acha que permanece, que veio para ficar? Nós temos, de fato, um novo desenho da política brasileira a partir da ascensão do bolsonarismo? Essa sua pergunta dá uma tese de doutorado, né? Opa, já É, vou anotar. pois é longa. Não, mas veja, primeira coisa que você já disse, né? É um fenômeno novo, né? Eu diria no pós-88, né? Que pela primeira vez você tem de fato aí uma direita explicitamente se afirmando como direita, né? Com uma base social muito forte. Isso aí é inegável, né? E aí o resultado das urnas mostra isso com muita clareza, né? Os candidatos com pauta conservadora, reacionária, mais até do que conservadora,
né, alinhados ao bolsonarismo foram eleitos, né, e vão estar aí no Congresso, e você levantou já esses diversos nomes, né? Quer dizer, a questão do Pazuello, né, é impressionante, né, porque foi uma figura símbolo, né, da incompetência, eu diria, mas não apenas da Exato. incompetência, né, mas da ação deliberada negacionista, né, e o negacionismo, mais uma vez, também é muito próprio, né, do fascismo, né, de negar a verdade, negar a realidade, etc. Mas Bolsonaro também foi, né? Quer dizer, Bolsonaro, quer dizer, as declarações todas que ele fez foram, é, sob meu ponto de vista, inclusive, eu acho que já tem várias pessoas, juristas, etc., também tem interpretação parecida, crimes contra a saúde pública. Né? Se na pandemia a gente precisava, obviamente, né, de uma pedagogia, né, de enfrentamento, né, ele era, obviamente, antipedagógico, né, contra-pedagógico. Né, tudo que se esperava, né, de medidas racionais da economia, e, obviamente, o quê? Baseado no seu egocentrismo, na sua megalomania, né, aquela história de dizer, o meu governo, tal, que morram aí, né, 100, 200 mil pessoas, mas que preservam o meu governo. Era a lógica que estava por trás, no final das contas, né, desse discurso dele o tempo todo. E teve, Rejane, a votação que teve. Né? E aí, então, inegavelmente, você tem uma base social conservadora, reacionária, como eu disse, expressa nas eleições, mas também nas ruas. Né? E aí, quando eu estou falando de ruas, eu não estou falando apenas desses movimentos, eu diria mesmo nesses movimentos, mas nas periferias, não é isso nas igrejas, não é? Ou seja, na vida pulsante. Então, de fato, essas pessoas agora voltam a ocupar o espaço público, né, mostrando claramente sua cara, né, de direita, né, de ultradireita, muitas vezes, né, sem nenhum tipo, né, de disfarce, mas ainda, né, com alguma legitimidade, que tem legitimidade, e isso aí, né, a gente está enxergando, né, com muita clareza. Então, sim, a gente vai ter que conviver, né, com esse tipo de situação. Vai ser muito complicado, né? Esse congresso que virá, inclusive, é muito mais, e aí, digamos assim, né, bolsonarista do que o atual. Né? Essas figuras ultra radicais, você citou algumas, né, mas estão inclusive muito mais presentes, né, do que o atual. Então, de fato, será um desafio, né, a ser enfrentado, porque essas pessoas representam claramente, né, uma ameaça à democracia, né, e aí é preciso que as instituições fiquem atentas, né, à atuação. Né? Agora mesmo a gente está vendo algumas coisas absurdas, né? Por exemplo, Carla Zambelli lá nos Estados Unidos, né? É, uma deputada, né, que aí a mulher, no dia da eleição, na véspera da eleição, estava andando no meio da rua com um revólver, né, claramente. Então, situações como essa, eu acho que vão continuar, né, e que precisam ser enfrentadas, e aí eu espero, né, que assim o sejam pelas instituições democráticas. Agora, Bolsonaro, obviamente, vai viver, né, um novo momento, né, a partir de janeiro, né, que é perder o foro privilegiado, né, de alguma maneira, né, algo inédito, né, na sua vida, né, porque ele sempre, quer dizer, faz muito, quando ele deixa o exército, né, ele tem um intervalo mínimo, né, de talvez alguns meses, é eleito vereador, depois deputado, depois presidente, né, então sempre conviveu, Isso, né, mais de aí, 20 anos. é, 30 anos, né? Ele é eleito vereador em Isso, 88, né? Então mais de 30 anos. isso. Então ele sempre conviveu ali com imunidade ou parlamentar, ou depois agora, né, foi privilegiado no presidente, etc., que lhe permitiu, por exemplo, falar essas barbaridades que ele faz o tempo todo, sabe? E com um forte grau de impunidade, né? E aí agora como presidente mais ainda. Vamos ver o que é que vai acontecer, né, quando ele, digamos assim, voltar, quer dizer, não ia dizer que ele voltar para a planície, né? Não vai estar na planície, obviamente, que é o ex-presidente e um líder político importante. Mas quando ele perder esse foro privilegiado, né? Porque, obviamente, eu falei aqui crimes de saúde pública, né? Mas tem muito mais coisa que a gente pode dizer que ele cometeu que, no mínimo, como presidente da República, né? Que, no mínimo, serão passíveis de contestação judicial, né? Ações, etc. E espera-se, inclusive, que saia. Agora, mesmo assim, eu não acredito que ele vá perder, não é, a sua condição de liderança, de ator político importante. Mesmo que, em determinado momento, um ou outro, não ator político hoje eleito, né, pela essa onda bolsonarista queira, não digamos assim, ter uma postura de mais autonomia com relação a ele. Não acho impossível isso acontecer também, não.
Por exemplo, como é que vai ser o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo? Ele vai ficar 100% preso a essa agenda bolsonarista, totalmente fiel a Bolsonaro, como foi até agora, não é sendo governador de São Paulo? Não sei, sabe? Pode até ser, né? Porque, obviamente, Bolsonaro vai seguir uma liderança importante. Ou seja, são cenas dos próximos capítulos. Mas, sim, o que há de seguro, né, é que esse bolsonarismo e o próprio Bolsonaro, né, salvo até segunda ordem, serão atores importantes, né, nesse próprio período que tem aí e vão continuar incomodando muito. Então, sobretudo para nós, né, que prezamos pela democracia no Brasil, precisamos seguir muito vigilantes. E ainda bem, né, que você tem uma liderança como o Lula, né, que tem não só, eu diria, boas intenções sob ponto de vista, e boas credenciais, inclusive, né, sob o ponto de vista da democracia, do respeito a direitos humanos, etc., né, mas é uma pessoa de extrema habilidade política, né, de extrema experiência e habilidade política. Então, eu acredito que mesmo nesse ambiente tensionado, são boas as possibilidades, né, de daqui a 4 anos a gente estar no cenário bem mais tranquilo, bem mais positivo, né, do que a gente vive hoje. Então, quanto a isso, sim, eu sou otimista. Que assim seja. Professor Rodrigo Freire, muito obrigada pela participação aqui no Política por Elas. Professor, meu orientador querido, então eu tenho um prazer, assim, uma alegria extra por estar aqui conversando, porque eu já vinha solicitando esse bate-papo e só me dava fora, e finalmente topou. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E para você que assistiu, que está aqui junto com a gente nesse bate-papo maravilhoso, compartilhe, avise do canal para amigos, para parentes, fica com a gente sempre, porque toda semana a gente está atualizando os nossos bate-papos e aproveite também para conhecer o nosso blog, o politicaporelas.tv.br. Obrigada, beijo grande e até a próxima.